Nós estudamos o Livro dos Médiuns e, para tanto, na noite de hoje nós vamos contar com a nossa irmã Yara Cordeiro, que vai estar trazendo para a gente o estudo do Livro dos Médiuns, que estaremos iniciando o capítulo 23. E na hora do passe nós teremos o nosso irmão George Costa, que vai estar desenvolvendo para a gente o seu raciocínio em torno da lição do Evangelho. Para iniciarmos o nosso estudo, nós temos em nossas mãos uma página de Odilon Fernandes, que ela vem intitulada Médiuns Fascinados. Vamos à página. A fascinação, se assim nós podemos expressar, é uma espécie de hipnose a que o espírito obsessor induz o médium obsidiado. Referimos-nos como médium obsidiado porque, em última análise, o obsidiado não deixa de ser um médium em potencial. Fascinado, o médium não se julga equivocado nas comunicações que esteja intermediando. No entanto, a fascinação exercida sobre ele pode ir muito mais longe. O médium fascinado, em seus instantes de lucidez, recusa, por exemplo, a advertência de que lhe é feita pelos espíritos amigos, os quais, prevalecendo-se das clareiras mentais em quase permanente estado de fascinação, tentam acordá-lo para as suas responsabilidades. Curiosamente, existem medianeiros que, paralelamente, conseguem, segundo as suas conveniências pessoais, abrir-se à inspiração de ordem superior e trancarem-se na inflexibilidade da fascinação que estimam cultivar. Vejamos se conseguimos expressar melhor. Embora isto não aconteça por muito tempo, médiuns existem que conseguem sustentar duas sintonias em polos completamente opostos, ou seja, captam mensagens de teor positivo e submetem-se de bom grado às sugestões infelizes que lhes atentam os interesses inferiores. Por que então, muitos indagariam, a espiritualidade se mostraria benevolente em tais companheiros da mediunidade que intentam servir ao bem e ao mal? Por vários motivos, responderíamos. O primeiro deles é talvez o mais importante, que seria não deixar o medianeiro completamente à mercê de uma influência negativa. Acaso os pais do mundo só negam conselhos aos filhos que apenas os escutam parcialmente? A água pura da fonte, na ânsia de alcançar os lábios sedentos do peregrino, furta-se-ia ao leito enlameado? Como qualquer ser humano, o médium está sujeito a deslizes que não devem desaboná-lo nos acertos que, por outro lado, seja capaz de efetuar. Se a boca de pessoas consideradas íntegras podemos às vezes registrar palavras chulas ou anedotas deprimentes, em que tal lhes arranhe o autoconceito em que os temos da boca de irmãos habituados a assuntos infelizes, podemos, não raro, captar verdades que nos fornecem a impressão de um lírio florescendo no charco. Necessitamos ainda considerar que o problema da fascinação sobre os médiuns não deve ser imputado apenas aos desencarnados, posto que muitos deles se transformam em vítimas das próprias alucinações nas ideias mirabolantes que formam a respeito de si mesmo. Aliás, esta fascinação é a mais grave de todas, porque o medianeiro não se coloca na condição de quem admite estar necessitando de ajuda para reencontrar o discernimento. Um sábio da antiguidade escreveu: é esforçar-se em vão pretender trazer entendimento a quem imagina possuir entendimento.
Que fazer pelo doente incapaz de aceitar que esteja enfermo? Que providências tomar em benefício de quem, estando imerso nas sombras, se considera na luz? Dos espíritos com os quais temos lidado no além, os fascinados por si mesmo são os mais difíceis de auxiliar. Somente a dor, na linguagem silenciosa do tempo, conhece a argumentação irrefutável que terminará por vencê-los, obrigando-os à introspecção de que fogem receosos certamente de seu encontro com a verdade. Quantos espíritos encarnados e desencarnados não temem o autoconhecimento, que os compeleria à humildade, no reconhecimento das limitações que preferem ignorar? Quantos outros decidem-se pelo comodismo moral, por incapacidade de renunciar ao homem velho, desanimados pela antevisão, tão logo caminham a percorrer a renovação íntima? Dos problemas da fascinação, portanto, o dos médiuns vítimas de comunicados que não resistem ao crivo da razão, ao qual devem ser submetidos, é o mais insignificante. Fácil desmascarar a mentira, difícil não mentir. Fácil apontar erros alheios, difícil aceitar que esteja errado. Busquemos a conscientização indispensável e o caminho que trilhamos se nos apresentará menos obstruído. Saibamos onde se encontrar dentro de nós as pedras do tropeço que carecemos remover ou evitar. Reflitamos na extensão e na dificuldade da jornada evolutiva que nos compete empreender e, sem desânimo, prossigamos, passo a passo, sedimentando em nós as virtudes que um dia haverão de redimir-nos. Serenamente acrescentemos à nossa edificação íntima os tijolos do amor e da sabedoria, com que os anjos, na argamassa do suor e das lágrimas que derramaram, já construíram o castelo da felicidade inalterável em que residem entre as estrelas. Odilon Fernandes, do livro Mediunidade e Obsessão, de psicografia Carlos Bacelli. Diante dessa página, vamos unir os nossos pensamentos e os nossos sentimentos numa prece, para podermos assim iniciar os trabalhos da noite de hoje. Amado e bondoso Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez nos dizendo presente ao seu convite a mais um estudo na noite de hoje sobre o Livro dos Médiuns. Abençoa, Senhor Jesus, a todos nós que aqui estamos, em especial os nossos irmãos Yara Cordeiro e George Costa, que farão uso da palavra, Senhor. Que eles possam nos clarear as nossas mentes um pouco mais sobre toda a nossa responsabilidade enquanto médiuns, sobre o tema que será tratado hoje, de grande importância para todos nós. Não só nós que já estamos no trabalho mediúnico, mas a todos nós outros que aqui nos propusemos estar. Abençoa, Senhor Jesus, a toda a direção carnal e espiritual dessa casa, a toda a espiritualidade responsável por esse trabalho, e a todos nós, Senhor. E assim, Senhor, em seu nome, em nome do Senhor Allan Kardec, em nome de Leon Denis, mas acima de tudo, Senhor, em nome de Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, que damos por iniciado de nossa parte mais uma reunião dos Livros dos Médiuns na noite de hoje, na casa de Leon Denis. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Seguindo a orientação que nos foi trazida pela Yara, nós vamos ler somente as duas questões, a primeira, 237, e depois a final, a 241, para que ela possa ter um tempo mais para desenvolver o estudo para a gente.
Como já dissemos, estamos iniciando hoje o capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Esse capítulo, ele trata da obsessão como todas as obsessões: obsessão simples, fascinação, subjugação, causas da obsessão e meios de combatê-la. No item 237, entre os enganos que a prática do espiritismo apresenta, deve-se colocar, em primeiro lugar, a obsessão, isto é, o domínio de alguns espíritos que sabem exercer sobre certas pessoas. Ela nunca ocorre senão através dos espíritos inferiores, que procuram dominar os bons espíritos, não infligem qualquer constrangimento, aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os ouvem, retiram-se. Os maus, ao contrário, ligam-se àqueles nos quais encontram ponto de contato. Se chegam a dominar alguém, identificam-se como o próprio espírito deste e o conduzem como uma verdadeira criança. A obsessão apresenta caracteres diversos, que é necessário distinguir e que resultam do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que ela produz. A palavra obsessão é, de certa maneira, um termo genérico, através do qual designa-se este gênero de fenômeno, cujas principais variedades são obsessão simples, fascinação e subjugação. Agora 241. No item 241, outrora, dava-se o nome de possessão ao domínio exercido por maus espíritos, quando a influência deles ia até a aberração das faculdades. A possessão seria, para nós, sinônimo de subjugação. Se não adotamos este termo, é por dois motivos. O primeiro implica na crença em seres criados para o mal e perpetualmente votados ao mal, enquanto que não há senão seres mais ou menos imperfeitos e que todos podem melhorar-se. O segundo implica igualmente a ideia de uma tomada de posse do corpo por um espírito estranho, de uma espécie de coabitação, ao passo que só há constrangimento. A palavra subjugação traduz perfeitamente a ideia. Assim, para nós, não há possessos, no sentido vulgar da palavra. Há apenas obsidiados, subjugados e fascinados. Passamos, então, a palavra para nossa irmã Yara. Que Jesus possa lhe abençoar e os espíritos auxiliá-la no trabalho da noite de hoje. Meus irmãos, que sempre possamos de início agradecer a Deus e a Jesus pela oportunidade que nos concedem. E rogar aos nossos espíritos amigos, benfeitores, que nos conduzem como verdadeiros tutores, todo o amparo e assistência que nos for possibilitada pela misericórdia de Deus. Como disse a nossa irmã Rita, estamos na noite de hoje não sei se é o meu não. Se nós vamos falar de obsessão, vocês hoje estão vendo a obsessão. Não parece nada não, mas é isso mesmo. É uma das maiores, são essas interferências que nós sofremos em muitos momentos do nosso viver e até mesmo, tem como acertar, e até mesmo dentro desse ponto de vista de tecnologia, essas influenciações chegam até nós. Mas nós podemos vencê-la, como faz o nosso companheiro lá dentro, fazer o acerto necessário para evitar essa interferência. Mas estamos na continuidade dos estudos que a Casa realiza nas segundas-feiras à noite, buscando a compreensão do que nos traz o Livro dos Médiuns, na continuidade dos estudos sobre a doutrina,
O Livro dos Médiuns, ele é aquele livro que vem logo após ao Livro dos Espíritos. Se em o Livro dos Espíritos nós temos a filosofia, em o Livro dos Médiuns nós estamos voltados a entender a doutrina na sua prática mais direta. E nesse processo, né, nós encontramos logo na folha de rosto do Livro dos Médiuns a seguinte informação. Esse é o livro dedicado, não só aos médiuns, é o Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Ou seja, é uma obra que é dedicada ao esclarecimento daqueles que, de uma forma ostensiva, em determinados momentos, nos fazem perceber mudanças de personalidade, a manifestação de uma inteligência diferente daquele que, vamos dizer assim, é o sujeito, né? Como é dito na língua inglesa, ou é aquela criatura que se apresenta diante de nós para nos trazer, ou para intermediar uma comunicação do mundo espiritual. E aos evocadores. Os evocadores quem são? Somos todos nós que pensamos naqueles que nos são caros, naquelas criaturas por quem temos muito carinho e que, em alguns momentos, desejávamos que elas estivessem próximas de nós. Então, nesse instante, esse livro vai trazer muitos esclarecimentos para todos nós, no sentido de sabermos como trabalhar todo o processo, não é, que a mediunidade vai nos fazer identificar, todas as manifestações que se dão junto a nós. E esse livro, não é, como nos diz ainda Kardec, ele se dedica ao ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo, dando sequência ao Livro dos Espíritos. Então vai nos clarear o entendimento sobre todos esses aspectos. E um desses momentos, como ele fala aqui para nós, as dificuldades e os tropeços, um dos tropeços que nós encontramos efetivamente no exercício, no desenvolvimento da doutrina ou no estudo, no exercício da mediunidade, diz respeito a este aspecto que está contido no capítulo 23, ou seja, a obsessão. E o que vem a ser, na realidade, a obsessão? Acredito que todos que aqui se fazem presentes, mesmo aqueles que aqui estão de primeira vez, têm uma leve noção do que nós iremos tratar. Trata-se nada mais, nada menos, daquela influência pertinaz que exerce um espírito sobre o outro. E, ao dizer um espírito sobre o outro, quero dizer não só de um ser desencarnado sobre um encarnado, como também de um encarnado sobre o outro encarnado. Porque nós mesmos, na nossa condição de seres ainda internados no corpo físico, nós interferimos quantas vezes na vida dos outros. Quantas vezes nós levamos ideias ou interferindo de modo a modificar o modo de ser, o modo de viver das criaturas. Então, essa interferência, né, que, como nos disse perfeitamente aqui no item 237. Olha, eu acho que é o aparelho aqui mesmo, tá? Se for o caso, a gente troca pelo outro, que eu estou tentando mexer. Então, o que nos diz, o que foi dito aqui no item 237? Entre os enganos, né, que a prática do espiritismo apresenta, esses enganos vamos entender por tropeços. Deve-se colocar em primeiro lugar a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos sabem exercer sobre certas pessoas. E essas pessoas, né, que aqui vai nos dar, que vai ser para nós interessante entender, são aquelas a que nós chamamos de médiums. Ou seja, como nos diz Erasto no item 236 do capítulo anterior, o que é um médium?
Médium é o ser, é o indivíduo que serve de traço de união aos espíritos, para que estes possam se comunicar facilmente, com os homens, espíritos encarnados. Então, entendamos que, seja como for, somos espíritos. Somos espíritos que aqui estamos sofrendo as influenciações. Melhorou? Melhorou. Sofrendo as influenciações de outras tantas criaturas sobre nós. E nesse aspecto, não é? O que vai acontecer quando nós observamos essas interferências? Elas podem se dar, como foi dito aqui, em três aspectos. Aspectos esses que foram definidos por Kardec da seguinte forma: as obsessões simples, as obsessões que são denominadas fascinação e as obsessões que são designadas também subjugação. Cada uma delas vai nos permitir perceber como se dá essa interferência do mundo invisível sobre o mundo visível. Observemos que a página que aqui nos foi trazida na noite de hoje nos fala que vai tratar mais especificamente dos médiuns fascinados, mas ela tem expressão nas outras duas formas de manifestação. Ele diz que a fascinação é uma espécie de hipnose a que o espírito obsessor induz o médium obsidiado. Mas ele diz uma coisa muito interessante. A necessidade nos leva a observar uma coisa interessante. Essa ação do espírito se dá em cima de uma criatura, não é? De uma inteligência que ainda está ativa no mundo material. Muito embora também exista obsessão de espírito para espírito no plano espiritual. Mas vamos tratar de nós aqui, que sofremos essa interferência mais ostensivamente, que acaba trazendo dificuldades no nosso viver. Esse processo, não é? Ele acontece porque nós, encarnados, temos uma dificuldade muito grande. No momento que estamos aqui na vida material, nós só prestamos atenção naquilo que diz respeito ao nosso dia a dia, aquilo que vai nos dar condições de sobrevivência, aquilo que vai nos dar condições de atuar de modo a que usufruamos do que a vida material nos oferece. Nós esquecemos que somos espíritos momentaneamente no corpo de carne. Então, significa dizer que nem sempre no nosso raciocínio ou nas nossas ações, nós agimos buscando que a consequência dos nossos atos nos já antecipem a visão do que estaremos vivenciando amanhã quando deixarmos o corpo de carne. E, consequentemente, não é? Nós deixamos para depois aquilo que trará como consequência a felicidade ou a infelicidade nossa de espíritos quando deixamos de ser homens encarnados. E, consequentemente, não é? O que vai acontecer? Uma vez que, na encarnação, nós não é que percamos a referência, mas nós passamos a nos voltar mais para as referências do mundo da matéria, deixamos de lado as referências do mundo espiritual, nós não vemos aqueles que poderão estar ao nosso lado como amigos, ou aqueles que, na condição de nossos adversários, vão dizer assim: olha, você voltou para o corpo de carne, mas pensa que você vai sair vencedor? Não vai, porque eu vou cobrar tudo aquilo que, nas nossas caminhadas, você causou prejuízo a mim. Então, nós não vemos diretamente esses espíritos, o que não quer dizer que nós não os registremos junto a nós. Somos seres que temos um sistema nervoso. E dentro desse sistema nervoso,
existem, né, elementos sutis, as fímbrias do nosso sistema nervoso são capazes de serem tocadas de uma leve pressão ou impressão que vai nos dar a certeza da presença de alguém junto a nós. E esse alguém tanto pode vir das alturas, como dizia nosso querido José Jorge, das planuras, ou seja, do nível em que nós nos encontramos. E cada um deles vai trazer a sua característica de personalidade. Quem vem das alturas, vem do campo da luz. São os bons espíritos. Quem ainda está com o pé no chão, quem ainda não consegue volitar, não consegue se distanciar das influências da matéria, só vai pensar como que nem que nós, né? Desculpe até português. Como nós pensamos, no imediatismo daquilo que vamos obter na exploração das coisas materiais. Dos prazeres que o uso das coisas materiais vão nos proporcionar. Esquecidos de que isso fica apenas no campo da matéria, quando, na realidade, a felicidade que nós buscamos vai ser patrimônio do espírito imortal. Ora, desse jeito, o que vai acontecer? Se entre nós, não é, nós nos influenciamos, como sempre diz Paulo de Tarso, nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas, e essas testemunhas nada mais são do que os espíritos que se aproximam de nós. Nós teremos ao nosso lado ou os bons espíritos, conforme também o nosso processo de elevação, ou aqueles que ainda se mantêm nos primeiros degraus do processo evolutivo. Ainda encontram na satisfação de um ato infeliz a alegria de viver. Eles também vivem. Então, eles sentem alegria, não é, em ter uma atitude, que nós dizemos é uma atitude má, e, consequentemente, o que vai resultar dessa interferência no nosso viver vai lhes dar satisfação de nos ver ainda no campo das dores, no campo das dificuldades. Agora, imaginemos, não é, aquela criatura que vem à vida material com as suas responsabilidades relativamente à intermediação desse mundo invisível com o mundo visível. Aqueles a quem nós chamamos médiuns. Esses intermediários, não é, que vão trabalhar no sentido de que os espíritos não fiquem apenas no processo das manifestações físicas, movimentar objetos, não é? Quebrar vidraças, apagar e acender luz, porque isso eles estão apenas fazendo, nos fazendo entender que eles estão presentes junto a nós, mas no processo da comunicação, que é o momento, né, mais importante para nós, porque ali nós estamos tendo a possibilidade de trabalhar em cima de ideias que nos são trazidas por esses espíritos. Então, na hora em que nós nos tornamos esses, entre aspas, comunicadores do mundo espiritual, há que se ter ideia, não é, de com quem nós estamos lidando, com quem nós estamos, neste momento, de quem se aproximou de nós, para que, no processo de trazermos a público as informações que eles nos passam, se essas informações serão no sentido de alavancar o crescimento de cada um de nós, ou se são informações que visem perturbar a nossa caminhada, de perturbar a nossa existência. Então, partimos sempre, não é, do ponto básico. O que é ser médium? O que é um médium? Como vimos, mais uma vez, é o ser, é o indivíduo que serve de traço de união aos espíritos, para que estes possam se comunicar facilmente com os homens, espíritos encarnados. Então, esse médium, se ele vai ser o traço de união para que haja uma comunicação fácil entre o invisível e nós encarnados, essas criaturas precisam ser observadas por nós nas suas características
de personalidade, para que possamos entender, ao final, o que é que os espíritos realmente querem nos comunicar. O que é que eles querem dizer? Porque será que essa criatura é um instrumento perfeito? Ou melhor, será que é um instrumento confiável? Ou, como nós vimos, será que o instrumento está sofrendo alguma interferência para que haja um ruído no processo da comunicação? Então, nós precisamos atentar para essas características, a fim de que possamos compreender bem a diversidade identificada por Kardec no momento em que, trabalhando no processo de codificar todas as mensagens que vieram, trazidas a ele para estudo, ele pudesse, então, nos convidar a refletir sobre este problema, né? Sobre este fator que, muitas vezes, é de profunda preocupação para todos nós. E por que dizemos preocupação? Porque é fundamental que aquele que se identifica como médium no processo das comunicações, né, ou como médium em todos os sentidos, ele busque o seu aperfeiçoamento para que ele possa trazer para junto de si os bons espíritos, aqueles que vão nos trazer a mensagem de luz. Então, Kardec vai nos dizer, diante desse contexto, que em primeiro lugar, por que é que os espíritos, não é, esses que vão ser identificados como obsessores, e que eu não gosto muito desse termo, eu prefiro dizer que esses que são vistos como obsessores, eles nada mais são do que os nossos amigos diferentes. Por que amigos diferentes? Porque eles, quando se aproximam de nós e, de uma certa forma, fazem com que nós percebamos as nossas falhas, nós corremos a buscar a nossa transformação. É um amigo. Diferente por quê? Porque ele está me acicatando em determinados momentos. Mas ele me faz ver que o fato de aceitar a doutrina espírita, não é, como filosofia que oriente a minha caminhada, de aceitar, não é, as mensagens que vêm e que me estimulam a ir para adiante, e que a gente faz o esforço, a gente ainda não virou anjo, nem virou santo. E eles têm a possibilidade, uma vez que estão distante de nós, não é? Distante apenas, não estão aqui coladinhos, carne a carne, mas estão com uma visão muito mais ampla e percebem as nossas falhas. E é justamente porque ainda não estamos dentro da humanidade, não somos seres, não encontramos, melhor dizendo, no seio dessa humanidade, muito mais gente voltada para as coisas que resultam das interferências do mundo material, fazendo com que gozemos a vida, como é a expressão mais comumente usada, e, consequentemente, ainda estejamos distanciados daquilo que é espiritualizado, nós vemos que esses espíritos percebem aquilo que nós chamamos a falha moral do indivíduo. Aquela brecha, ou seja, aquilo que na realidade, dentro do nosso campo de pensamento, cria, vamos pensar assim no nosso cérebro. Eu não sou da área de saúde, nem da área de anatomia, né? Mas o cérebro, né, é como se fossem duas massas que se aproximam. Tem lá as suas linhazinhas, circunvoluções, mas de vez em quando a gente percebe, né, que o cérebro parece ter uma divisãozinha na parte direita e na parte da direita e da esquerda. Vamos considerar que aquilo sejam como dois blocos de um edifício, que mesmo que numa construção, né, as paredes
Nós não usamos a parede de um outro prédio para construir o nosso ambiente. Nós colocamos uma outra fileira de tijolos, né, para juntar uma peça com a outra, aproximar as duas paredes. Então, esse espaço, né, que existe entre essas duas paredes, muitas vezes é o espaço que nós deixamos seja percebido pelos espíritos. E que, do ponto de vista da nossa moralização, aquele ponto de vista que diz que já compreendemos, aqui chegamos na vida, já compreendemos qual é a nossa função dentro da vida, já compreendemos das nossas responsabilidades. Quando nós não temos isso muito bem ajustado, é como se nós deixássemos, né, que entre os dois prédios, aquele espaço fosse se ampliando. Não houvesse possibilidade de estar muito juntinhos e, consequentemente, qualquer água que entre naquele espaço, naquela fissura, vai criar, tanto de um lado quanto do outro, né, as manchas que às vezes a gente vê nas paredes, a água penetrando e causando problemas. Essa é só uma analogia que nós estamos fazendo. Esses espaços existem em nós como resultado do nosso trabalho ainda não muito bem realizado, no sentido de nos mantermos íntegros como espíritos e possibilitando a esses espíritos que ainda também não deram seu passo na direção da luz, a percepção de uma brecha, de um espaço através do qual ele possa penetrar no nosso íntimo e, consequentemente, trazer a sua influenciação para nós. Mas, na medida em que nós nos elevamos, temos a possibilidade de trabalhar no sentido de afastar esses espíritos, né? Se já somos bem conscientes daquilo que somos, ou então, se ainda não fizemos esses esforços, deixar que eles atuem de acordo com o seu interesse. Por isso, vai nos dizer, não é, o nosso querido Kardec, que esse fenômeno, ou esse tropeço, que nós como poderemos designar a obsessão, ela nunca ocorre senão através dos espíritos inferiores que procuram dominar. Porque o espírito bom, o espírito superior, o que é que ele vai fazer? Em nos percebendo ainda criaturas com dificuldades, vão trabalhar no sentido de nos dar força, de nos auxiliar no ampliar a nossa percepção, para que nós trabalhemos naquela maneira, no sentido de fechar esse espaço, fechar essa brecha. O espírito inferior, não. O que ele vai desejar fazer? Abrir mais esse espaço e, consequentemente, através dele, fazer penetrar tudo aquilo que nos venha a ser prejudicial. Dessa maneira, não é? Eles vão atuar sem qualquer cerimônia. Sem qualquer cerimônia. E mais ainda, quando percebem que nós, não é, criaturas ainda não atentas para a nossa condição de espírito, também o permitimos. Também deixamos que eles atuem em torno de nós. E, consequentemente, as atitudes que vamos tomar, as consequências dos nossos atos, serão percebidos, né, na nossa convivência uns com os outros. De modo a que possam essas mesmas pessoas que nos observam caracterizar o tipo de influenciação a que estamos sendo submetidos e como está sendo a nossa reação em torno dele, em torno dessas mesmas ações. Então, Kardec nos mostra que a obsessão, esse fenômeno, ele tem 3 maneiras de serem percebidas. A chamada obsessão simples. Ou seja, seria o primeiro estágio em que se poderia observar essa interferência em nossa forma de viver. Por exemplo, estamos aí, né,
nas nossas conduções, estamos, aqueles que ou são já motoristas, ou aqueles que são apenas, como é que se diz, meu Deus do céu? São os nossos, aqueles que, os copilotos, né? Os passageiros que estão conosco e que nos observam no trânsito. Quando estamos dirigindo, atentos, né, à via e atentos a todas as manifestações que se apresentam, e estamos certos daquilo que somos como condutores de um veículo, muito embora possam algumas criaturas tentarem nos desestabilizar, nós conseguimos levar a condução até o ponto final certinho. Mas quantos de nós, ante qualquer possível perturbação do trânsito, não caímos daquele estado de equilíbrio para um estado de dizer assim, já está querendo você me dar uma fechada, né? Já está querendo você me causar problema. E respondemos no padrão daquilo que nós entendemos é a interferência do outro na nossa vida. Quantas vezes isso não acontece? Estamos dirigindo, às vezes, vou usar uma expressão da vida aeronáutica, num céu de brigadeiro, tudo tranquilo. De repente, quando estamos, né, nesse caminhar, caímos de padrão. E logo adiante a gente diz assim, puxa, eu não podia me desestabilizar desse jeito, porque senão eu poderia somar com esse ato não muito feliz do outro e causar um desastre muito grande. Mas outros não. O outro está falando, reclamando, criando, buzinando, né? Ou então dizendo para nós, mulher na direção devia estar lá dentro de casa, né? Cozinhando, devia estar lá na beira do tanque. E, no entanto, desculpem os cavalheiros, as mulheres são bem melhores na direção, são mais equilibradas em alguns momentos, né? Mas veja só, quando nos damos conta de que não fomos muito felizes, imediatamente a gente tenta voltar ao estado de normalidade, aquilo que a gente chama de normalidade. Nesse momento, nós estivemos sob uma influência espiritual. Quando baixamos o padrão, entramos nessa influência. Mas, alertas, retomamos o domínio, o autodomínio, e dizemos para o outro, olha só, fica de lado, né? Não venha interferir, porque eu já sei como eu tenho que me conduzir. Então, nesse momento, nós vamos ver que o Espírito ele tentou nos dominar, mas já que somos mais conhecedores, não é, do fato, nós podemos até quebrar essa influenciação. Embora haja uma certa tenacidade do Espírito para que isso aconteça, mas quem já se conhece, olha a necessidade do autoconhecimento. Quem já se conhece, já entendeu que deu um passo à frente no caminho do progresso, ele colocará a barreira para que essa interferência não tenha o seu prosseguimento. O que é bem diferente daquilo que nos traz o Odilon Fernandes na noite de hoje, que é a fascinação. E a fascinação, quase sempre, ou melhor dizendo, sempre, está associado à nossa vaidade, ao nosso orgulho, né? Ao nosso egoísmo. E uma vaidade que faz com que aquele que é o intermediário, em quaisquer níveis, não é, se considere o melhor dentro desse trabalho ou dentro no uso da faculdade que é a mediunidade. Nos diz o próprio livro, não é, o nosso livro dos médiuns, que a fascinação ela tem, né, consequências muito mais graves do que uma obsessão simples. Porque na obsessão simples, praticamente o médium, ele impede que a obsessão tenha o seu prosseguimento e recupera-se em tempo. Mas na fascinação, há necessidade de uma interferência de uma outra criatura, porque vejam, é o médium, é o obsessor, não é? Ou é esse amigo diferente, que nós estamos chamando,
mas há necessidade de uma terceira inteligência que venha a contribuir para quebrar esse tipo de interferência na vida da criatura. E, normalmente, essa terceira inteligência, coloque entre aspas, essa terceira pessoa, é a casa espírita. É a casa espírita. Por quê? Dentro da programação que a casa oferece, de estudos, de esclarecimento, nós vamos nos fortalecendo o suficiente e vamos nos compreendendo como pessoas e evitando dessa forma que esta penetração nesta brecha que ainda está em nós, ela se aprofunde. Pelo contrário, nós vamos cimentando, né, o nosso interior de uma forma tal que vedamos essa brecha e evitamos essa interferência. Ora, a ilusão que vem pela ação dos espíritos é muito forte e faz com que o indivíduo, né, se considere, como dissemos, acima de todas as coisas. É o melhor, é a criatura, não é, que para ela, vamos dizer assim, uma expressão que se ouve muito, quando se observa um companheiro dentro desse campo de interferência e que se procura, não é, auxiliá-lo. Olha, preste atenção nas mensagens que você obtém, preste atenção nos estudos que você passa, veja se os conceitos estão certos, e a pessoa vai dizer assim, não, meu guia que está certo. Meu guia que está certo. Não aceita crítica e, consequentemente, torna-se um instrumento quase que exclusivo desse espírito. Não há possibilidade, não abre-se o campo para que espíritos de mais esclarecimento, espíritos benévolos, possam penetrar e, nesse campo, não é, que está tão fechado, e auxiliar o médium a sair dessa influenciação, para que ele possa, então, abrindo os olhos, encontrar um novo caminho. Isso é um fato, e a gente pode até comprovar isso diante de alguns exemplos que se encontram na própria literatura, ou que a gente pode observar. Alguns anos atrás, nós tivemos aqui na casa a presença de um senhor, por que isso nós vamos falar sobre isso? Que foi muito marcante. Este senhor, sabendo que a casa era uma editora, e que aqui vinha para buscar como diz, a produção dos seus livros, né, serem editados, para serem colocados para o público, trouxe para nós um material volumoso. E, na medida em que ele foi falando, procuramos saber dele como é que ele obtinha aquelas mensagens. Comigo acontece assim. Durante o dia eu tenho as minhas tarefas para atender a minha vida, mas quando eu chego a casa, 10 horas da noite, o espírito já está a postos e diz assim, vamos começar a tarefa. Então ele ficava psicografando, segundo a visão dele, toda a madrugada até umas 5 horas da manhã. Quando ele então ia ter um breve repouso para recomeçar a sua vida como homem dentro da sociedade, buscando, né, trabalhar para garantir a sua subsistência. E na medida em que nós fomos avaliando aquele material, porque pedimos a ele, olha, o senhor vai ter que deixar todo o seu material para que possa ser analisado pelas pessoas responsáveis pela edição dos livros. Porque não é só chegar, eu quero que seja isso editado, que a casa vai fazer. Há um compromisso moral da própria casa com tudo aquilo que aqui se produz. Então nós pedimos, o senhor vai deixar as suas mensagens para que elas sejam analisadas e, posteriormente, a casa entrará em contato para lhe dar o resultado. E quando nós recebemos as mensagens, era muito interessante. As assinaturas dos espíritos, não tinha nenhum espírito, não é, que o nome mais simples, que fosse pessoas
de simplicidade, uma pessoa humilde. Era assinado por Jesus, por Maria de Nazaré, era assinado por nome de santos, era assinado por nome até de pessoas que no cenário político tinham já desencarnado, e todas essas assinaturas é que marcavam aquelas suas mensagens. E ao fazer-se uma leitura do material, via-se que o conteúdo, se nós disséssemos assim, se fosse alguma coisa que a gente pudesse espremer para tirar o sumo, era a mesma mensagem, apenas mudava a assinatura do espírito que trazia a mensagem. Mas convidamos, não é, quando ele voltou, começamos a conversar e mostrar a ele, não é, a impropriedade de tal fato. Não, mas o meu guia disse que tem que ser assim. O meu guia, né, o espírito que me conduz, ele diz, é desta forma. Quer dizer, na realidade, ele não via que ele era médium exclusivo, ou tinha um guia exclusivo para aquela produção. Que ele era uma pessoa completamente iludida dentro daquele campo de trabalho. E isto é que faz, quando nós recebemos uma mensagem que nos convida à espiritualidade, a estudar a mensagem para ver se ela merece ser divulgada. Porque se nós não tivermos o conhecimento, a consciência de quem seja aquele espírito, quem sabe nós não vamos provocar uma guerra com informações completamente sem valor, completamente, não é? Sem nexo. Então, esse processo nós identificamos, né, nesse nosso companheiro, desse aspecto de fascinação. Por quê? Era até mesmo, dizia, o espírito diz para mim que só eu tenho possibilidade de trazer essas informações. Que ninguém mais teria essa possibilidade. Então, dessa maneira, quando nós nos deparamos com uma criatura nesse campo, né, com essa apresentação, há necessidade da interferência da casa espírita, sim, para que façamos a educação do espírito do médium, para que ele saia dessa faixa e transformemos, né, essa fascinação em uma obsessão simples, a partir da qual ele mesmo vai começar a perceber quando a presença que está ao seu lado não é uma presença positiva. Porque de outra forma, né, porque nos diz o nosso querido Odilon, essa é uma das situações mais difíceis que nós encontramos dentro do exercício da mediunidade. É justamente esse aspecto dessa quase que ascendência do espírito sobre o médium, que faz com que ele fique cego a quaisquer outras observações que se possa fazer e que o ajude a sair desse nível, dessa situação. Por isso, nosso querido Odilon nos faz aqui umas observações muito interessantes. Lá no 3º parágrafo ele diz que o médium fascinado, não é, em seus instantes de lucidez, recusa, por exemplo, a advertência que lhe é feita por os espíritos amigos, os quais, prevalendo-se das clareiras mentais, em seu quase permanente estado de fascinação, tentam acordá-lo para as suas responsabilidades. Porque a mediunidade é uma responsabilidade que nós temos. Curiosamente, ele vai então nos dizer, existem medianeiros que paralelamente conseguem, agora, segundo as suas conveniências pessoais, abrir-se à inspiração, tanto de ordem superior, e trancarem-se na inflexibilidade da fascinação que estimam cultivar. Observem bem, quando o médium já tem essa percepção, o que acontece? É uma criatura, não é que seja uma criatura efetivamente má, mas é um médium deseducado, que precisa de esclarecimento. Mas, em muitos momentos, ele pode sintonizar com as duas partes, com o lado bom,
como com o lado ruim, não é, com o lado não muito feliz, melhor dizendo. Então, o que vai acontecer? No momento em que ele está sob a ação, não é, de um espírito de mais luz, a mensagem pode vir uma mensagem relativamente simples, não virão mensagens grandiosas, mas mensagens esclarecedoras, que nos trazem, não é, algum estímulo ao exercício do bem. Mas, por quê? Naquele momento, a fonte produtora da mensagem é uma fonte superior. No entanto, em alguns momentos, vai falar o quê? O homem encarnado. Vai falar aquele que está ainda desejoso de manter os seus interesses neste mundo material. E aí, nesse instante, não é? O que vai acontecer? Ele se abre ao lado, esse lado mais infeliz, e, porque tem o seu interesse pessoal, cede a outras formas de informações, a outras formas de notícias. E que em muitos momentos a gente para e diz assim, mas como é que essa pessoa, a hora traz uma informação, uma mensagem tão elevada e daqui a pouco descamba por uma situação tão infeliz, tão dolorosa? Por quê? O homem ainda está sob a ideia, né, sob a ilusão que lhe é provocada pela presença desse espírito não muito feliz. Por isso, o que ele diz assim, vamos nos expressar melhor. Médiuns que conseguem sustentar duas sintonias em polos completamente opostos. Ou seja, captam mensagem de teor positivo e submetem-se de bom grado às sugestões infelizes que lhes atendam os interesses inferiores. E quais são os interesses? O homem encarnado que desejamos, né, ter tudo aquilo que nos cause satisfação enquanto estamos aqui no mundo material, esquecidos que somos espíritos a caminho da evolução, a caminho do progresso. Mas, ainda aí, há um outro campo que nós identificamos nesse processo obsessivo, que é o da subjugação. Na subjugação, o médium, ele tem pleno conhecimento dessa interferência, mas ele não consegue subtrair-se a uma imposição que é quase que física, é quase que material. O espírito domina, ele entra no campo, né, fluídico do médium e o coloca em situações, muitas vezes, vexatórias. Atitudes que as pessoas tomam, muito embora com a lucidez, com a sua lucidez de espírito, no entanto não consegue se subtrair a interferências que os fazem muitas vezes entrar em ridículo. Cair no ridículo diante da sociedade, tornar-se objeto, né, de bullying, tornar-se objeto, né, de gozação das pessoas. E quantas vezes vemos criaturas vivenciando essas situações infelizes e que depois, passado aquele instante de manifestação mais ostensiva, dizem assim, o que foi que aconteceu comigo? Eu não tive controle de. E não teve controle por quê? Porque o espírito não é que tenha, como dizia-se no passado, possuído aquela pessoa, mas o tinha subjugado, o tinha dominado, levando-se em conta que aquela criatura que procurou esse domínio tem sobre o outro uma ascendência dentro desse campo moral mesmo infeliz. Ele é aquele que, conhecendo mais profundamente as condições morais do obsidiado, atua ali de uma maneira tão mais opressiva que o outro não consegue sair desse domínio. Seja como for, pela obsessão simples, pela fascinação ou pela subjugação, o que nós vemos é que não estamos caminhando sozinhos. Nós sofremos interferências, sofremos influenciações, e somente o entendimento que a doutrina espírita nos proporciona é que nos dá condições de
nos revermos, né? Dentro das nossas condições de seres, de inteligências a caminho do progresso, como nós estamos, o que precisamos tirar de nós, dentro daquilo que nos caracteriza como homem velho, como aquelas criaturas que ainda estão voltadas quase que aos primórdios do seu surgimento como espírito, e lutar para as conquistas que precisamos fazer na direção da nossa iluminação interior. Porque quanto mais nos iluminarmos, nós mais atrairemos para junto de nós aqueles que irão nos dar todo o suporte para seguirmos adiante em busca da nossa felicidade. Por isso, meus irmãos, seja como for, não é? Como nos diz o nosso querido Odilon, como qualquer ser humano, o médium está sujeito a deslizes que não devem desaboná-los nos acertos que, por outro lado, seja capaz de efetuar. Então, se nós temos a possibilidade de, no entendimento da doutrina, fazer essa luta íntima para estarmos mais ao lado da luz, e se por algum momento escorregamos, tenhamos a certeza que sobre nós existe algo muito importante que não nos deixará descer ladeira abaixo. É a misericórdia de Deus. A misericórdia que nos reconhece ainda falíveis, mas criaturas que chegaremos à perfeição. Somos perfectíveis. Então, trabalhemos pelo nosso aperfeiçoamento e, com isso, nós iremos criar aquela corte espiritual que nos estimulará a seguir adiante. Que Deus nos abençoe. Cada vez mais, para que ela possa estar outras vezes aqui conosco, e lembrando também o que nos foi dito por ela. Não deixemos muitas brechas entre uma parede e outra, não deixemos um espaço muito largo para que façam proveitos errados desses espaços. Que possamos aprender a pensar melhor, a trabalharmos melhor os nossos pensamentos e aproveitarmos todos os estudos que a nossa casa nos oferece. Que Jesus nos abençoe, que possa abençoar a nossa Yara, para estarmos sempre aqui desfrutando sempre desses bons estudos. Para darmos seguimento à nossa reunião da noite de hoje, passamos para o segundo momento, que é o momento dos passes, e nós vamos fazer a leitura do Evangelho, no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, no item 10 e o item 11, que o item 10 é uma citação de Mateus, que está no capítulo 11, versículo 12 a 15. E ele nos diz: ora, desde a época de João Batista até o presente reino dos céus, o reino dos céus se toma pela violência, e são os violentos que arrebatam, visto que até João todos os profetas e também a lei profetizaram. E se queres compreender o que eu vos digo, é ele mesmo, o Elias que há de vir, que ouça aquele que tiver ouvidos para ouvir. E Kardec interpreta para a gente essa citação de Mateus. Se o princípio da reencarnação, expresso no Evangelho de João, poderia, a rigor, ser interpretado em um sentido puramente místico, o mesmo não poderia ocorrer nesta passagem de Mateus, em que não há equívoco possível. É ele mesmo, o Elias que há de vir. Nela não há figura nem alegoria. É uma afirmação positiva. Desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus se toma pela violência. O que significam essas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento? Jesus as explica dizendo: e se quereis compreender o que vos digo, é ele mesmo, o Elias que há de vir. Ora, João, não sendo outro senão Elias, Jesus faz alusão
ao tempo em que João vivia sob o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus se toma pela violência. É uma outra alusão à violência da lei mosaica, que prescrevia o extermínio dos infiéis para a conquista da terra prometida, paraíso dos hebreus, enquanto que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela doçura. Depois Jesus acrescentou: que ouçam aquele que tiver ouvidos para ouvir. Essas palavras, tantas vezes repetidas por Jesus, dizem claramente que nem todas as pessoas estavam em condições de compreender certas verdades. E agora, nesse momento, nós solicitamos aos nossos médiuns que, seguindo a orientação da nossa Janaína, se coloquem para o trabalho dos passes. Aproveitamos para lembrar os nossos irmãos que aqui estão pela primeira vez, que não deem passividade em suas mediunidades, porque o trabalho do passe na casa de Leon Denis é exclusivo aos médiuns que foram preparados para tal. Vamos envolver nesse momento também os nossos irmãos que se encontram nos cárceres privados, os nossos irmãos privados de estarem aqui, que se encontram nos seus leitos de dores. Vamos envolver o nosso município, aos nossos governantes, o nosso Estado, o nosso país, o nosso planeta. Vamos lembrar dos nossos amados que deixamos em nossos lares, aos nossos irmãos que estão nos assistindo e nos ouvindo através da internet, que possamos todos estarmos em condições de recebermos todas essas energias benfazejas desse momento dos passes. E então, assim, façamos a nossa prece para iniciarmos o trabalho. Amado e bondoso Mestre, aqui estamos mais uma vez, muito agradecidos por essa oportunidade desse momento dos passes. Momento esse de troca de energia, que nós médiuns de muito bom grado nos colocamos à disposição da espiritualidade maior desta casa, que estaremos auxiliando nesse trabalho. Abençoa, Senhor Jesus, a esse trabalho que ora se inicia. Abençoa, Senhor, a todos os médiuns que aqui estão e a todos nós que aqui estamos prontos para receber o melhor que nos será dado. E assim, Senhor, em seu nome, em nome de toda a espiritualidade responsável por esse trabalho, que pedimos a permissão para iniciarmos o momento dos passes na casa de Leon Denis. Graças a Deus. O Senhor Jesus, quando aqui esteve na terra, demonstrou para nós experiências que os homens da época levaram ao pé da letra e se fortaleceram para afirmarem, produzirem afirmações sobre a ressurreição. O corpo de Jesus foi visto trabalhando no seu messianato, na cruz logo após, e depois sendo visto, continuando a sua tarefa de trabalho no local onde ele havia instalado a sua missão. Então nós vemos, meus irmãos, que nós cometemos enganos ao longo de nossas vidas. Muitas vezes, como foi dito até pela dona Yara na palestra, não temos a intenção de enganar. Somos levados pela falta de esclarecimento, de conhecimento. A oportunidade de esclarecermos-nos está ao nosso lado, mas nós esquecemos. Então, os homens daquela época trilhavam um entendimento que haveria ressurreição de corpos, coisa que a ciência hoje
e não era para nós ser impossível. Graças a Deus, o Senhor Jesus trouxe para nós, repetimos, o Consolador que havia prometido. E através desse Consolador, nós tiramos as nossas dúvidas. E chegamos à conclusão: reencarnação, sim. Oportunidades, sim. Deus não nos permite vagarmos por esse planeta, por esse mundo, sem um objetivo maior. Através do estudo, a nossa casa espírita nos permite estar ao lado de outros companheiros, estudando, refletindo, aprendendo e chegando à conclusão de que a reencarnação é um ato de justiça de Deus para com seus filhos. É belo demais e nos faz refletir que precisamos aprimorar os nossos conhecimentos para que no momento adequado possamos dizer aos nossos companheiros ao nosso lado, a nós mesmos, às nossas famílias, aos nossos familiares. Não se deixe levar pela visão da atualidade. Reflitamos com as informações trazidas pelo Senhor Jesus, pelo Consolador, pela doutrina espírita. Vamos sim reencarnar, retornarmos num outro corpo físico, para darmos continuidade à tarefa de reeducação de nós, espíritos imortais. Por isso, meus irmãos, num momento como esse, em que estamos na casa espírita, recebendo o benefício do passe, possamos refletir, analisar, refletir de novo, analisar de novo, para que o amanhã nosso seja mais tranquilo. O instrutor Baltazar, numa mensagem trazida numa outra segunda-feira, assinada como Reencarnações Diferenciadas, ele termina esta mensagem dizendo para nós que todos os que aqui estão se lembrem bem disto, acolham as dúvidas, orientem os indecisos, mostrem o caminho àqueles que não conhecem a rotina da reencarnação e surpreendam aos que rejeitam as ideias apresentadas com o sinal da paz e do equilíbrio. Sempre que precisamos tirar nossas dúvidas, temos a doutrina que nos esclarece, que nos fortalece. Não precisamos tomar decisões tiradas de nós próprios. Temos o benefício de um corpo de doutrina que nos ajuda, nos fortalece e nos ensina. A Casa Espírita nos concede muitas oportunidades pela reunião pública, pelos cursos dos livros, pelos encontros que acontecem na casa, por múltiplas oportunidades, para que possamos nos esclarecer e levar a quem quer que seja a informação de verdade, tranquila e feliz. Deus abençoe a nossa passagem por essa reunião pública, que ela seja um grande benefício para nós. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos nós. Vamos lembrar os nossos irmãos que necessitarem de uma conversa fraterna. Ao término da reunião, podem continuar sentados em seus lugares, que os médios se colocarão aqui disponíveis para o atendimento fraterno. Vamos então à nossa prece final para encerrarmos a reunião da noite de hoje.
Muito obrigada, Senhor Jesus, por mais essa noite de estudos, por mais essa noite na casa de Leon Denis, por mais essa reunião pública. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que nos foi oferecida de estarmos aqui, Senhor, nos dizendo presente a esse trabalho, o trabalho da divulgação da doutrina espírita. Abençoa, Senhor Jesus, a todos nós médios que aqui estivemos. Abençoa também, Senhor, a todos nós que aqui viemos buscar um pouco mais de esclarecimento para iniciarmos a nossa reforma íntima, que tanto necessitamos para melhor caminharmos nessa vida de espírito na carne, de espírito imortal que somos, que estamos passando pela carne. Abençoa, Senhor, a nossa irmã Yara, o nosso irmão George, a todos nós que aqui estivemos no trabalho da noite de hoje. Leve-nos, Senhor Jesus, com a sua paz, com a sua sabedoria, com o seu amor. Que possamos, Senhor, ter todo esse sentimento de leveza, essas boas energias que aqui nos foram trazidas e que nos mantêm durante todo o trabalho, para que elas possam nos sustentar durante toda essa semana que ora se inicia. E assim, Senhor, em seu nome, em nome dos nossos guias e mentores espirituais, em nome de Leon Denis, em nome de Allan Kardec, em nome de toda a espiritualidade responsável por esse trabalho, por essa casa, mas acima de tudo, Senhor, em nome de Deus, que muito agradecidos estamos, Senhor, por mais essa oportunidade. Lhe pedimos que de nossa parte possamos dar por finalizada essa reunião pública que encerra os trabalhos da casa da noite de hoje. Mas para tanto, Senhor, permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, com a graça de Deus.